Mais uma vez, graças e paz a todos os irmãos e irmãs. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 116. Salmo de número 116, eu peço que os irmãos e irmãs, por favor, acompanhem em suas Bíblias a leitura que vou fazer deste Salmo da Palavra de Deus. Diz assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado, e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Amém? Irmãos, já oramos, pedindo a direção do Senhor para este momento, no qual nós vamos refletir, meditar na sua palavra, e cremos pela graça de Deus, por seu favor, que Ele nos ouviu a oração e que Ele haverá de atendê-la de acordo com os seus propósitos para as nossas vidas nesta noite. Irmãos, este salmo é um salmo que começa com a expressão que talvez poderia até em alguma medida ser entendida de um modo meio equivocado. Às vezes nós somos um tanto quanto resistentes a algumas expressões, mas neste salmo essa expressão surge com toda a propriedade e como ponto de partida para tudo aquilo que nós haveremos de observar. Foram experiências adquiridas pelo salmista com Deus, num momento de grande tribulação na vida pessoal do salmista. A experiência que ele teve com Deus levou-o a fazer uma proclamação que é extraordinária, que é maravilhosa, de poder dizer, de poder registrar, e isto por inspiração do Espírito, como um testemunho para as posteridades, de que ele ama o Senhor. O testemunho de amor a Deus deve ser algo que nós devemos não somente manter por relação de tradição, mas que nós devemos repetir, devemos professar por uma relação de vida. Porque os salmos, embora sejam, como toda a palavra de Deus é inspirada, seja revelação de Deus, há em alguns salmos uma característica muito interessante, porque eles partem da experiência
não que a experiência seja determinante, o sentimento seja determinante, mas que os fatos trabalhados por Deus na vida do salmista ou na vida da pessoa foram tão determinantes que a pessoa não se conteve em registrar, em proclamar e em redigir isto para a glória de Deus. Para que nós entendamos um pouquinho este salmo, porque é que o salmista diz que ele ama a Deus, há um ponto de partida que é importante nós observarmos. Nós podemos observar a linha geral de testemunho do salmista nesse salmo, já declarada no versículo de número 2. No versículo número 2, no versículo 1, ele diz que ele ama o Senhor, e no versículo de número 2, ele dá a explicação, ele profere as razões que o levaram a proclamar este amor ao Senhor. Eu peço que os irmãos e irmãs, por favor, leiam comigo o versículo número 2. O que disse o salmista? Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. O que nós encontramos neste versículo são os dois pontos, são as duas colunas sobre as quais toda a declaração deste salmo está erguida. A primeira se refere aos atos de Deus. Nós observamos que ele diz assim: porque inclinou para mim os seus ouvidos. Ele apresenta logo a seguir a sua disposição ou a sua resposta a esta ação de Deus: invocá-lo-ei enquanto eu viver. Portanto, Deus é um Deus que ouve. Deus não é um Deus inerte. Deus não é um Deus que simplesmente se posta, se segura e reafirma a sua posição de soberano e de divindade que tem poder sobre todas as criaturas. Deus é um Deus que, ao seu coração, apraz relacionar-se com o homem, agir na vida do homem, revelar-se ao homem, mostrar quem ele é, não só por discurso, não só por anúncio profético, mas mostrar quem ele é por interferência, por intervenção nas nossas vidas. E é interessante ainda nós, para entendermos um pouquinho mais este salmo, de observarmos qual era a situação que o salmista estava vivendo, ou qual foi a situação que ele viveu, que ele vivenciou, que foi a situação de crise, que fez com que, em meio àquela crise, ele descobrisse as ações de Deus, ou reconhecesse as ações de Deus, e por causa das ações de Deus, ele tomasse posicionamentos na sua vida. Nós encontramos a partir do versículo número 3, a descrição do que o salmista vivenciou. Ele diz assim: laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Embora não seja muito seguro nós fazermos determinadas afirmações sobre o que especificamente o salmista havia experimentado como laços de morte, é muito possível, em razão de um outro versículo que nós encontramos nesse salmo, ao qual nós vamos nos referir posteriormente, que ele estivesse realmente vivendo uma situação de perseguição, um problema tão intenso, uma oposição tão forte, que estava mesmo ele correndo o risco de perder a própria vida. Portanto, a tribulação a qual o salmista se refere, que ele caiu em tribulação, e por causa dessa tribulação, por causa do peso dela, ele caiu em tribulação, e não somente isso, mas também em tristeza. Quando nós olhamos para este versículo, a descrição que ele faz dessa angústia, a descrição que ele faz dessa adversidade que ele viveu, ele apresenta isso de um modo tão impactante que ele diz assim: angústias do inferno, ou angústias infernais se apoderaram de mim. É interessante nós observarmos que aqui o salmista diz que ele experimentou armadilhas da morte, aproximação do inferno, angústias e tristezas. Mas algo mais ele experimentou em tudo isto. Ele vivenciou toda essa situação,
sobre a qual nós não temos detalhes neste salmo, mas há algo a mais que ele diz, um pouquinho mais distante nesse salmo, que vai ainda mostrar-nos a intensidade da angústia que ele viveu. E isso está no versículo número 11. No versículo número 11, ele diz assim: eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito, no verso 10 e no verso 11. Eu disse na minha perturbação, o quê? Todo homem é mentiroso. Deixe-me chamar a atenção dos irmãos para um detalhe muito importante. Quando nós encontramos essa expressão, todo homem é mentiroso, ele não está dizendo que não pode haver na boca do homem alguma expressão da verdade. Ele não está dizendo aqui que ele não encontrou legitimidade nas atitudes, ou que talvez no meio da sua angústia lhe haja faltado companheirismo ou palavras que pudessem, por parte dos homens, buscar motivá-lo ou sustentá-lo. Quando ele diz que todo homem é mentiroso, ele está se referindo à falibilidade da confiança que é depositada no homem. Este homem que é mentiroso pode ser uma outra pessoa, pode ser um grupo de pessoas com as quais o salmista viveu, as pessoas com as quais ele se relacionou, mas talvez algo que ele haja descoberto em si mesmo. Ele não tem condição de trazer segurança para a sua vida, porque as circunstâncias mudam, as adversidades vêm, as angústias nos assaltam, as tristezas afetam o nosso coração. Nós podemos viver momentos de tanta tribulação que podemos descrever como salmista, estamos vivendo situações, angústias infernais. Nós não estamos isentos de dificuldades, de problemas, de desafios. Nós não estamos isentos de angústias. E nós não estamos isentos de observar, de perceber a verdade. De que em meio a essas situações, não é possível confiar no ser humano, porque a resposta, a solução não está nas mãos dele. No meio de toda essa situação, no meio de toda esta angústia, no meio de toda esta depressão, no meio de toda esta tribulação que o salmista viveu, ele fez o que muita gente faz. Ele clamou ao Senhor. Nós encontramos isso no versículo número 4. No verso 4 ele diz assim: então invoquei o nome do Senhor. E o que ele disse ao Senhor? Ó Senhor, livra-me a alma. Até aqui o que nós encontramos é a descrição do que o salmista viveu. Ele aqui deu testemunho do seu sofrimento. Ele até aqui deu testemunho de sua angústia. Ele até aqui deu testemunho de que a situação, as circunstâncias que ele viveu, de fato, foram circunstâncias angustiosas para a sua vida. Observamos que no versículo número 11, ele acrescenta que não encontrou solução no ser humano. E no meio de tudo isto, a única pessoa, o único ser, a única saída, a única alternativa, e que ele viu de fato ser a mais legítima, a mais autêntica, a mais confiável, foi ele clamar ao Senhor. E ele então clamou dizendo simplesmente: ó Senhor, livra-me a alma, porque a angústia chegou à sua alma. E ele diz: Senhor, preserva a minha vida, Senhor, preserva a minha alma, Senhor, livra-me dessa tristeza, Senhor, livra-me desta angústia, Senhor, livra-me deste cercar do inferno, Senhor, livra-me desta impotência minha ou dos outros diante dessa circunstância que eu vivo. E é a partir daqui que nós encontramos a dinâmica do que nós queremos ressaltar neste salmo. A partir do momento em que o salmista clamou ao Senhor, a partir do momento em que ele disse: Senhor, livra-me a alma, algumas coisas extraordinárias começaram a surgir diante dos seus olhos. E ele dá testemunho disso. Quando nós olhamos para este salmo, nós observamos que o salmista descreve o que foi que Deus fez na vida dele após este clamor. E logo a seguir, o salmista descreve o que é que ele se propõe a fazer diante da intervenção de Deus na sua vida. E eu gostaria de que nesta noite nós olhássemos para este salmo sob a seguinte perspectiva: descobertas e posicionamentos
decorrentes de angústias. As angústias podem ser circunstâncias muito didáticas, utilizadas por Deus, para que nós aprendamos quem Ele é e para que nós sejamos despertados em comprometer-nos com Ele. O salmista, diante dessa situação, ele percebeu quem ele era, percebeu quem Deus era, e ele dá testemunho disso. Primeiramente, vamos ver o que foi que o salmista reconheceu. Quando nós falamos descobrir, não é que ele ignorava ou que ele não havia percebido isso de Deus. Quando nós falamos descobrir, é no sentido mais experimental, vamos dizer assim, é experiência mesmo. É na mesma direção da declaração que Jó fez, ao final de toda aquela circunstâncias adversas que ele viveu e que Deus depois intercedeu. Ele entendeu o propósito de Deus, ele entendeu o reinar de Deus, ele entendeu o domínio de Deus, e chegou ao final do seu testemunho. Ele diz: antes eu te conhecia só de ouvir. Ele sabia as verdades de Deus, mas ele diz: mas agora os meus olhos te veem. É neste sentido que nós devemos olhar para este salmo. Quando fala em descoberta, não é de repente descobrir um Deus diferente, não. É ter a experiência de que o Deus que se revela deste modo é o Deus que age deste modo, como lhe aprouver na vida daquele que nele crê e que nele espera. Primeiramente, o que foi que o salmista descobriu ou percebeu acerca de Deus? Ele percebeu que Deus é Deus compassivo e justo para com aqueles que nele creem. Nós observamos isso nos versículos números 5 e 6. Depois que ele clamou ao Senhor, diz ele: compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é o quê? Misericordioso. Ele observou o quê? Que o Senhor vela pelos simples. E aí vem a declaração dele dizendo: por que ele diz isso? Porque ele achava-se prostrado, e o que foi que Deus fez? Deus o salvou, Deus o preservou, Deus o atendeu, Deus inclinou-se favoravelmente a ele. E ele observou que em meio às nossas angústias, quando nós clamamos ao Senhor, nós podemos contar com a realidade de um Deus que é compassivo, de um Deus que é justo, de um Deus que é misericordioso, de um Deus que vela, que cuida, que zela, que atende com carinho e com amor aqueles que nele confiam, aqueles que têm a simplicidade no coração de continuar a confiar em Deus. Quando se diz que Deus é um Deus misericordioso, literalmente essa palavra significa o fato de que Deus vê-se inclinado em seu coração àquele que está, ou que se encontra, ou que se reconhece como um miserável e que precisa de auxílio externo. Ser misericordioso significa exatamente isso. Deus inclinar a cardia, o coração para o homem, em razão da miséria do homem. Diz o salmista: eu não estava simplesmente aflito, eu não estava simplesmente angustiado, eu estava prostrado, eu não via mais solução, a minha capacidade de reação e de ação emocional estavam derrubadas. Eu achava-me prostrado, não tinha forças, eu me via derrotado, eu me via abatido, eu me via esmagado, eu achava-me prostrado, eu já não via a solução. E o que foi que Deus fez, segundo o testemunho dele? Achava-me prostrado e ele me salvou. Deus concedeu compaixão, Deus concedeu misericórdia em meio à prostração desesperançada que o salmista vivenciou. Mais ainda, ele descobriu, ou ele reconheceu que Deus é o Deus que restabelece paz, revertendo todas as causas da morte. Nós observamos isto nos versículos de números 7 e 8. Depois que ele diz, o salmista, que ele clamou ao Senhor, que Deus o ouviu,
que ele invocou o Senhor, que o Senhor livrou a sua alma. Deus mostrou compaixão, Deus mostrou misericórdia, Deus mostrou cuidado. Ele então, é interessante a linguagem que ele usa aqui, como ele apresenta um testemunho completamente contrário daquele que ele vivenciou antes de clamar ao Senhor. Diz no final do versículo de número 6, achava-me prostrado e ele me salvou. Mas olha a tônica oposta que ele ressalta, o que ele apresenta no versículo número 7. Para aquela alma que estava angustiada, que estava em tribulação, que estava vivenciando angústias infernais, ele diz: agora minha alma volta ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. E ele diz em relação a Deus: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Nossa alma só encontra sossego, nossa alma só encontra paz quando nós de fato nos voltamos para Deus e clamamos pela intervenção dele nas nossas vidas. Há uma frase bem expressiva, pronunciada por Agostinho de Hipona, que ficou na história comum e religiosa, na história da igreja, conhecido como Santo Agostinho. E ele diz o seguinte: a minha alma foi feita por ti e não encontrará repouso enquanto não descansar em ti. Ele encontrou um Deus confiável, um Deus que se inclina, um Deus compassivo, um Deus misericordioso, um Deus justo, um Deus que cuida e diz: olha, minha alma, não há mais necessidade de angústia, não há mais necessidade de preocupação, não há mais necessidade de tribulação, não há mais necessidade de insegurança. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Mas é interessante nós observarmos ainda, irmãos, o que é que na natureza de Deus, neste salmo, encontramos para que ele haja desta forma, para que ele se haja manifestado deste modo na vida do salmista. Nós encontramos neste salmo várias vezes a expressão, a palavra Senhor. E se os irmãos e irmãs observarem em suas Bíblias, esta palavra sempre está escrita com letras maiúsculas. Esse é um detalhe importante para nós. Todas as vezes que a palavra Senhor está escrita deste modo, no Antigo Testamento especialmente, é o indício, é a indicação de que o nome que aqui está traduzido, ou a palavra que aqui está traduzida por Senhor, é aquele nome que é considerado o nome mais sagrado de Deus, que nós pronunciamos de diversas formas, mas uma das formas de pronúncia é Yahvé, alguns pronunciam Jeová. Mas o interessante é não simplesmente nós sabermos a palavra que estava ali escrita no texto hebraico, mas em que ocasiões esta palavra era usada. Ela era sempre usada quando queria ressaltar um aspecto de Deus como sendo o Deus da aliança. Deus age assim porque Ele é o Deus do compromisso. Deus se aliancia e Ele honra a sua aliança por amor ao seu nome. A palavra dele diz assim, que ainda que nós sejamos infiéis, Ele todavia permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Ele reconheceu um Deus que honra o seu nome, um Deus que disse que haveria de cuidar do seu povo, um Deus que disse que haveria de abençoar aquele que andasse nos seus caminhos. Deus empenhou o nome dele nessa promessa. Deus empenhou o seu caráter, Deus empenhou a sua divindade, Deus empenhou o seu ser nessa declaração, nesse compromisso, nessa aliança, nesse pacto que Ele estabeleceu com o homem. E Ele honra isso. Então o salmista, ele diz: volta a minha alma ao teu sossego, porque ele sabe que Deus é o Deus da aliança, é o Deus confiável, não volta atrás das suas promessas, não volta atrás nas suas palavras.
é o Deus que se diz, cumpre. Se declara que vai fazer. Podemos esperar, porque Ele fará, por amor e por fidelidade do seu próprio nome, pela honra do seu próprio ser. Ele fará isso, até sobre pessoas, como já foi dito ao longo da liturgia de hoje, deste culto de hoje, pessoas pecadoras como nós, limitadas, tão falhas, mas as quais um Deus soberano, misericordioso, compassivo, por amor e graça, se fez comprometer e age na vida destas pessoas. Então o salmista descobriu que Deus é compassivo, Deus é justo para com aqueles que nele esperam. Ele descobriu que Deus é aquele que reverte as causas da morte. Por causa do socorro de Deus, ele, o salmista, se percebe agora efetivamente como sendo um amado do Senhor. Versículos números 15 e 16, vamos dar um salto aí, mas vamos dar uma olhada nesses versículos. Preciosa é aos olhos do Senhor o quê? A morte dos seus santos. E ele diz o quê? Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Mas observe o que é dito no final do versículo número 16. O quê? Quebraste as minhas cadeias. É interessante nós observarmos que o salmista diz que, em razão da ação de Deus, ele ainda se reconhece, o salmista se reconhece ainda mais, efetivamente, como sendo um filho de Deus, como sendo um amado do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus demonstrou o seu amor quebrando as suas cadeias, libertando-o, preservando-o, guardando-o, protegendo-o. Deus, em razão disso, reimplantou alegria na preservação da vida, e isto é declarado pelo salmista. Ele que se via em caminhos de morte, agora, em razão da intervenção de Deus, ele dá um testemunho, ele professa uma segurança na reversão de toda essa situação, porque ele clamou a um Deus que é confiável, que se aliancia com o homem, que atende aquele que nele confia e mostra misericórdia e poder sobre a vida dele. Observemos o que é que o salmista diz no versículo de número 9. Depois que ele diz, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. E diz acerca de Deus, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés. Ele então faz uma declaração de fé. Ele professa a sua fé agora, dizendo, andarei na presença do Senhor, o quê? Na terra dos viventes. O que é que o salmista está simplesmente dizendo aqui? Eu sei que não vou morrer. Eu sei que Deus vai preservar a minha vida. As angústias podem ser grandes. As decepções podem ser grandes. As tribulações podem ser intensas. As tristezas podem ser fortes. O custo emocional pode ser imenso. Eu posso chegar mesmo a situação de me ver prostrado emocionalmente. Mas eu tenho a certeza pela graça de Deus. E porque Deus é o Deus que age, porque Deus é o Deus que responde, porque Deus é o Deus da aliança, e porque Ele livra efetivamente da morte a alma, eu tenho a certeza que andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Angústias podem se levantar, Deus vai preservar a minha vida. Dificuldades podem se assomar, Deus vai preservar a minha vida. Desafios podem se avolumar diante de mim, eu sei que Deus vai preservar a minha vida, porque eu clamei, e Ele me atendeu. E o Deus que atende, Ele não vai deixar incompleta a obra que Ele começou a realizar. No meio da sua angústia, ele descobriu, ele reconheceu, ele experimentou isto da pessoa de Deus. Um Deus ao qual ele passou mais ainda a amar. Porque foi um Deus que deixou de ser o Deus acerca de quem ele ouvia. Mas agora era um Deus com quem ele convivia. E ele então tem a plena certeza da preservação, e ele faz a sua declaração de fé na certeza da preservação de Deus, dos seus caminhos, da sua vida
e dos seus dias. Mas é interessante nós observarmos ainda, irmãos e irmãs, que diante de tudo isso que Deus fez, o salmista não parou por aí. E isso nos traz um ensinamento muito importante. Porque geralmente, quando nós passamos por angústias, quando nós passamos por dificuldades, quando nós enfrentamos desafios, nós ousamos clamar ao Senhor, pedimos a Ele que Ele nos socorra, que Ele nos ampare, que Ele nos sustente em nossa fraqueza. De tantas vezes, de tantas quantas Deus nos atende, de tantas quantas Ele interfere, tantas quantas Ele intervém nas nossas vidas, nós reconhecemos, ficamos muito gratos e dizemos: louvado seja Deus por isto. Podemos fazer isto, devemos fazer isto. Mas o salmista foi além um pouco. E este pouco representa muito na relação dele com Deus. Porque o salmista não ficou simplesmente grato por aquilo que ele descobriu de Deus. Não simplesmente grato por aquilo que ele experimentou de Deus. Ele não ficou simplesmente extasiado com o modo como Deus agiu e reverteu toda a situação, trazendo sossego para a sua alma e tendo a certeza que Deus haveria de preservar a sua vida. O salmista fez um questionamento muito importante. E nós encontramos este questionamento apresentado no versículo número 12. No versículo número 12, o salmista diz: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Não se trata aqui de pagamento. Não se trata aqui de contrapartida proporcional. O que o salmista simplesmente diz assim: como é que eu vou responder, ou qual é o modo adequado de eu me postar diante desse Deus que fez isso por mim, desse Deus que interferiu na minha vida, que livrou a minha alma da angústia, que livrou das lágrimas os meus olhos, segundo a linguagem do versículo de número 8, da queda aos meus pés, da morte à minha alma. O que é que eu posso fazer? O que é que eu devo fazer para com esse Deus? Nós encontramos a resposta nos versículos seguintes. E o salmista responde isso em duas atitudes principais, que ele afirma e reafirma na continuação deste salmo. No versículo número 13, ele diz assim: tomarei o cálice da salvação e farei o quê? E invocarei o nome do Senhor. E segundo, está no versículo número 14: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. É interessante porque nós observamos que o salmista repete isto aqui, nos versículos números 17 e 18. No verso 17 ele diz: oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e farei o quê? Invocarei o nome do Senhor. E outra vez ele diz o quê? Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. O salmista reconheceu que as atitudes adequadas, as respostas adequadas, as reações adequadas dele deveriam ser, primeiramente, o dele apropriar-se, o dele experimentar, o dele embevecer-se inteiramente da salvação de Deus na sua vida. Deus, o Senhor me livrou, Deus, o Senhor me salvou, louvado sejas tu por isto, obrigado por esta graça, Senhor, obrigado por este favor, Senhor Deus, mas eu quero cada vez mais isso na minha vida. Eu não quero deixar passar em vão a tua salvação, eu não quero deixar passar em vão o teu livramento, eu não quero deixar passar em vão a tua misericórdia, eu não quero deixar passar em vão as ações da tua compaixão na minha vida, Senhor. Tomarei o cálice da salvação. E mais adiante, paralelamente, ele diz o que isso significaria. Verso 17: oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças. Não vou esquecer a tua salvação, Senhor, e vou te louvar por isto. Vou te engrandecer por isto. Vou te adorar por isto. O que nós encontramos o salmista fazendo aqui é algo muito interessante. Porque as palavras, às vezes, elas são lidas de modo um tanto quanto superficialmente.
Às vezes nós lemos determinadas expressões e entendemos o que elas significam, mas nem sempre é assim. Porque há uma expressão aqui, presente no versículo número 13, que diz algo muito interessante. Quando ele diz assim, tomarei o cálice da salvação, fazendo o quê? Invocarei o nome do Senhor. Invocar significa, literalmente, significa convocar ou chamar para dentro. O que o salmista está dizendo, está expressando aqui, é que as experiências que ele teve externamente com Deus, ele agora vai trazer completamente para o seu coração. Mas não são as experiências pelas experiências, mas as experiências que ele teve com o Deus da aliança. Ele diz: esse Deus da aliança que age assim, que atua externamente na minha vida, eu vou querer dentro da minha vida. Não quero mais deixar fora, não quero mais deixar ao tempo, não quero mais deixar as circunstâncias, eu quero trazer isso para a minha vida. Eu invocarei o Senhor, ele vai repetir isso no versículo número 17, invocarei o nome do Senhor. Não significa que ele vai dizer, toda vez que passar algum perigo, ou alguma angústia, algum probleminha aparecer na vida dele, ele vai, valha-me Senhor. Não é nisso, não é chamar para dentro mesmo. Não é simplesmente pronunciar o nome, é trazer Deus para dentro da sua vida, é relacionar-se com Ele, é não perder a oportunidade de caminhar com esse Deus. Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E é interessante porque no pensamento judaico, isto é que era conhecimento. Conhecimento não era informação, mas conhecimento era experiência. Então, quando o judeu falava de conhecer a Deus, não era de ter informação sobre Ele, mas era de andar com Ele dia a dia, saber quem Ele é, conhecer a Deus na intimidade, nos sentimentos, no diálogo, na conversa, no companheirismo, no ser sustentado, no ser socorrido, no simplesmente passar momentos agradáveis, prazerosos ao nosso coração, na companhia de um Deus que é todo poderoso, mas que se compraz em compartilhar conosco os nossos dias, e de nesses dias, e através destes dias, conduzir-nos a termos uma experiência que seja eterna com Ele. A outra coisa que o salmista fez, como um propósito dele diante do Senhor, foi testemunhar de modo destemido e claro a sua nova condição no relacionamento com Deus. Uma vez que ele disse que ele invocaria o nome do Senhor, ou seja, o Deus que estava fora agora vai estar dentro da minha vida, ele diz também que, por outro lado, ele vai proclamar isto, vai dizer isso, e ele vai testemunhar isso diante de todo o povo. Não só do povo reunido, muito mais diante do povo reunido para a adoração ao Senhor, porque ele diz assim, no versículo de número 14, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. E diz mais ainda no versículo de número 18, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, e ele especifica ainda mais, aonde? Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, a cidade onde estava edificado o templo. E ele termina dizendo o quê? Aleluia. Aquilo que Deus fez a mim, eu vou testemunhar diante do povo. A palavra de Deus diz assim, num outro salmo, o que ouvimos e aprendemos, e o que nos contaram os nossos pais, nós não o encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. É interessante, né? O salmista diz, olha, diante do que Deus fez, o que é que eu devo fazer? Diante desse Deus que ouviu minha voz súplice, como eu devo me postar? Diante do Deus que foi tão gracioso para com a minha vida, como eu posso responder a este Deus? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o Senhor. Trarei o Senhor para dentro da minha vida. Mas ele diz mais, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Viverei para testemunhar isso aos homens. Viverei para testemunhar isso em louvor e em adoração. Viverei para testemunhar isso à sua igreja. Porque nós servimos a um Deus
que é o Deus da aliança. Há um Deus que não trai o seu nome. Há um Deus que se compadece. Há um Deus que usa de misericórdia. Há um Deus que se inclina. Há um Deus que ouve as nossas vozes súplices, segundo a expressão no versículo de número 1. O salmista diz: amo o Senhor. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz. E porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. É isto que deve estar presente em nossos corações, irmãos e irmãs. São estas as disposições que precisam ser manifestadas em nós diante da graça do nosso Deus para conosco. Não deixe passar em branco a graça de Deus. Não deixe passar em branco os favores de Deus. Mesmo quando você experimenta situações de angústias ou de desafios, isso não quer dizer que Deus te esqueceu. E nem quer dizer que você está fora da aliança com o Senhor. Pelo contrário. Pode ser um momento muito usado por Deus para que as bases da aliança dele se reafirmem na sua vida. Para que no meio da sua angústia você veja que o único que não te trai, o único que não te desampara, o único que continua a te ouvir, e o único que continua com disposição de te socorrer e pode fazer isto, é Deus. Não importa o tamanho da angústia que você viva, não importa a dimensão, a intensidade da tristeza que você vem experimentar na sua vida. Deus é o Deus acerca do qual nós podemos dizer, por causa da sua graça e do seu favor: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Mas podemos e devemos dizer para nós mesmos: tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, e vou fazer isto cultuando, adorando e proclamando o nome desse Deus, que é Deus fiel e misericordioso. Gostaria de terminar esta mensagem lendo a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 4. O apóstolo Paulo aqui falando da graça maravilhosa de Deus, derramada sobre homens pecadores que estavam em trevas. Ele diz o seguinte a partir do versículo número 6. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O Deus que trouxe à existência a luz e tudo que há, Ele fez questão de, por graça e amor, manifestar-se no nosso próprio coração, na nossa própria vida, para que nós fôssemos iluminados pelo conhecimento. Lembram que conhecimento é experimentação para o judeu? Conhecimento da glória de Deus manifestada sobre nós na face, na pessoa de Jesus Cristo. Isso é graça que não pode ser retirada. Isso é um decreto de Deus sobre as nossas vidas que não pode ser modificado. Mas observe o que é que o apóstolo Paulo diz a seguir: temos, porém, este tesouro que é esta graça, este brilhar da luz de Deus, a iluminação do conhecimento, do relacionamento com Ele através da pessoa de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, que somos nós, fragilidade da nossa vida. Para quê? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aí ele diz, olha só, irmãos: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não... Podem ler e falar, não tem problema. Perplexos, porém não... perseguidos, porém não... abatidos, porém não... destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso
corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo, aí o apóstolo Paulo já está falando do seu ministério de proclamação como resultado disso, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, tendo porém o mesmo espírito de fé, que está escrito: eu criei, por isto é que falei, também nós cremos, por isto também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus, e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem, por quê? Por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças, por meio de muitos, para o quê? O salmista disse: oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça, no meio do teu povo, no meio de ti, ó Jerusalém. É isso que Deus quer, em última instância, que seja percebido, que seja vivenciado e praticado por nós. Ele que fez resplandecer a graça salvadora nos nossos corações, Ele vai operar plenamente esta graça na pessoa de Cristo Jesus. Vamos ser afetados por dificuldades, por desafios, por problemas, mas isso é natural da nossa vida, irmãos. E por causa de Cristo somos entregues à morte o dia todo. Mas nós temos a segurança que nem mesmo a morte poderá vencer a graça de Deus das nossas vidas. Porque o Deus que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará todos juntos, porque todas as coisas Deus fez e existem, até os céus, até a glória, existem por amor de vós, de nós no caso, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Que nós, como o salmista, ousemos diante dos atos de Deus, de não simplesmente agradecer a Ele, por Ele ouvir as nossas vozes, por Ele nos socorrer, por Ele reafirmar a sua aliança, por Ele estar conosco, mas que nós reafirmemos a nossa disposição de invocá-lo, de testemunhar dele, de contar para as gerações, de multiplicar as ações de graças a Ele, para a glória dele em Cristo Jesus. Amém? Deus nos abençoe.